Bom dia a todos e a todas. Começar por agradecer as palavras simpáticas de apresentação que me foram dirigidas e agradecer a presença de todos e todas e o interesse no trabalho que temos vindo a desenvolver basicamente ao longo do último ano. Neste mesmo período, neste último ano, a ciência tem estado nas bocas do mundo, seja no papel central, no desenvolvimento de instrumentos de detecção do SARS-CoV-2, seja no desenvolvimento de vacinas para a Covid, seja no estudo dos impactos sociais e económicos da pandemia. À primeira vista, parece assim consensual o papel social da ciência e a sua relevância para todos e todas. Esta ciência que diariamente tem vindo a entrar nas nossas casas, é desenvolvida por pessoas, é precisamente sobre essas pessoas, sobre os seus vínculos laborais, sobre as suas condições de trabalho e as suas vidas que vamos hoje falar. Eu vou compartilhar convosco a apresentação. Ok, julgo que estarão a ver, se me puderem confirmar. Ok. Muito bem. Falar de cientistas implica necessariamente olhar para a evolução do número de investigadores em Portugal. E se nos centrarmos no século XXI, no século em que estamos correntemente, como nos dois gráficos que são apresentados nesta imagem, o que verificamos é que o sistema científico e tecnológico português tem assistido a um crescimento muito assinalável, traduzido no número de investigadores em tempo integral, que está representado no gráfico do lado esquerdo, onde podem verificar este crescimento de que vos estava a falar. Neste mesmo período também tem sido crescente o número de doutorados, que está expresso no gráfico do lado direito, com cerca de 20 mil novos doutores na última década. Até recentemente, a grande maioria dos doutorados que desenvolvia atividades de investigação, fazia-o ao abrigo de um vínculo de bolsas, especificamente as chamadas bolsas de pós-doutoramento, os pós-docs, que tanto ouvimos falar. Estas bolsas não conferem, como também saberão, os direitos associados a um contrato de trabalho e, muito em particular, não concedem acesso nem ao subsídio de desemprego, nem ao subsídio de férias e Natal, ou uma segurança social condigna. Este crescimento de que vos falava, ainda agora, teve na base uma pressão crescente sobre o sistema científico e tecnológico e o governo anterior introduziu um conjunto de alterações legislativas, duas grandes, de que já vos falaram anteriormente, e que são o Programa de Estímulo ao Emprego Científico e o Programa de Regulação dos Vínculos Precários na Administração Pública, que, enquanto o Programa de Estímulo ao Emprego Científico permitiram que, de alguma forma, os contratos de bolsa para doutores, estes pós-docs, dessem lugar a contratos de trabalho, com todas as vantagens e direitos que estes contratos têm, encerram, ao fim e ao cabo. O segundo, o PREVPAP, promoveu a integração de docentes, investigadores e trabalhadores em funções técnicas na respectiva carreira. Naturalmente, tanto um como outro processo conduziram a uma melhoria das condições laborais dos doutorados e são cingidos exclusivamente nos doutorados, portanto, todas as pessoas que fazem investigação ou desenvolvem outras atividades no ensino superior e na ciência sem doutoramento não estariam abrangidas por este programa, em particular pelo Programa de Estímulo ao Emprego Científico. Ele promoveu também uma integração extremamente limitada na carreira docente e na carreira de investigação científica. E os dados que estão disponíveis no Observatório do Emprego Científico ilustram isto de uma forma muito clara. O que nós temos neste momento é, ao abrigo destes dois programas, do Estímulo ao Emprego Científico e do PREVPAP, 4.372 contratos formalizados, de um total de um pouco mais de 6 mil que estarão para ser efetivados nestes dois programas, desde o seu início até agora. Portanto, temos 4.300 e apenas 5% destes contratos garantiram a integração na carreira docente, universitária e do ensino superior politécnico, e 2,9%, portanto cerca de 3%, na carreira de investigação científica. Portanto, o que nós temos são cerca de 400 trabalhadores, docentes e investigadores integrados nas respectivas carreiras, o que é bastante limitado, tendo em conta, eu vou relembrar, os 20 mil novos doutores que se formaram na última década. Portanto, o que nós temos é um número muito elevado de novos doutores, temos também um número crescente de trabalhadores científicos, maioritariamente não integrados em carreiras, mas não existem, apesar deste crescimento muito assinalável, trabalhos científicos recentes que façam uma cartografia das relações laborais em Portugal. Este trabalho pretende precisamente comatar essa lacuna, e tem por objetivo caracterizar uma população que se tem mantido largamente invisível, caracterizar as atividades que esta população desenvolve em Portugal
E, finalmente, caracterizar as relações que esta população tem com o trabalho, com a sua situação perante o trabalho e com as vivências subjetivas da precariedade. Especificamente em relação ao questionário que nós aplicamos, os resultados que vos vamos apresentar hoje centram-se nos trabalhadores científicos sem vínculo laboral estável, e é isso que nós designamos por trabalhadores precarizados. O que nós temos são situações perante o trabalho bastante diversas. Temos indivíduos, trabalhadores que têm contratos de trabalho a termo certo, num total de 1.354 respostas. Temos trabalhadores que têm um contrato de bolsa, 1.199 respostas, e depois temos cerca de uma centena, 102 para ser mais precisa, pessoas que trabalham com vínculos pontuais e de que os recibos verdes ou os atos únicos são exemplo, e pessoas que, apesar de continuarem a trabalhar, apesar de continuarem a produzir, como vão ver, não têm qualquer rendimento associado ao trabalho que desenvolvem. Portanto, o que nós temos é um total de 2.726 respostas validadas e centradas exclusivamente dadas por trabalhadores científicos sem vínculo laboral estável. Este questionário foi aplicado online entre o início de dezembro de 2019 e o final de fevereiro de 2020, precisamente antes do período pandémico em Portugal, antes dos confinamentos, portanto não reflete a situação que vivemos atualmente. Conjuga uma análise de dados quantitativos com dados qualitativos, onde fizemos análise dos discursos que estes investigadores, docentes e gestores de ciência nos foram dando, e podemos dizer também que 85% dos respondentes não são sindicalizados. Quem são estes inquiridos, ao fim e ao cabo? Então, o que nós temos é uma população que é maioritariamente constituída por mulheres, são 64% mulheres, a sua idade média é de cerca de 38 anos e 46% destes trabalhadores, que nos responderam ao inquérito, têm filhos. O índice sintético da fecundidade para toda esta população é 0,7, isto é, o número de filhos, médio de filhos por mulher em idade fértil. Isto é cerca, chamo a vossa atenção para dizer que isto é cerca de metade do índice sintético da fecundidade em Portugal, que já é dos mais baixos ao nível da União Europeia. Portanto, nesta população altamente escolarizada, com percurso e trajetórias muito longas, como vamos ver, o número médio de filhos por mulher em idade fértil é extremamente baixo. Os resultados que vamos partilhar hoje convosco. É impossível partilhar dias e partilhar hoje aqui essas categorias. E, portanto, vamos partilhar os resultados dos investigadores com contrato a termo, dos investigadores de doutorados com contrato de bolsa, portanto, os pós-docs, e dos trabalhadores que desenvolvem atividades de investigação, entre outras, mas que o fazem sem qualquer remuneração, seja ela por um contrato de trabalho, por um contrato de bolsa ou ao abrigo de um vínculo pontual. E o motivo pelo qual nós escolhemos estas três categorias está expresso, encontra a sua razão nos discursos dos próprios inquiridos que transcrevemos no final deste slide, onde nos dizem: fui bolseira de pós-doutoramento durante 3 anos e na primeira oportunidade consegui um contrato de investigador FCT. Ao fim de 5 anos de contrato, vejo-me na situação de desemprego. E, portanto, o que nós vemos é uma trajetória que passa de um vínculo de bolsa para um vínculo de contrato de trabalho e para uma situação atual, na altura em que responderam ao inquérito, de desemprego. Ou outra que diz que estive desempregada de abril a setembro de 2019, de momento estou contratada com uma bolsa de pós-doutoramento e fui uma das felizes contempladas no SEC. E, portanto, o que nós queremos ilustrar com estas categorias são 3 momentos que acontecem ao longo dos percursos, destas trajetórias laborais dos investigadores e que ilustram de uma forma relativamente clara a sua situação laboral e a forma como vivem esses mesmos, o seu trabalho, as suas vidas. Começando pelos investigadores com contrato de trabalho a termo. Um primeiro dado que está expresso no gráfico do lado esquerdo é que 73% destes investigadores só terminarão o seu contrato entre
após 2024. Portanto, o que nós temos é 27% dos investigadores contratados, a maioria dos quais contratados ao abrigo do Programa de Estímulo ao Emprego Científico, a terminar o contrato entre 2024, portanto 27% a terminar até ao final de 2023 e todos os restantes a terminar após 2024. Estes investigadores apresentam longas trajetórias de bolsas e de bolsas de investigação. E quando olhamos para o gráfico que está no meio, o que este gráfico revela é que 86% destes investigadores atualmente contratados tiveram percursos, trajetórias muito longas de bolsas, com mais de 5 anos de duração, e 43% da totalidade dos inquiridos percursos de um investigador. Por oposição a este tempo em que estes longos tempos que saltam de bolsa em bolsa, temos nos anos com contratos de investigação, temos 75% da nossa população, ou da população inquirida, a apresentar contratos por períodos inferiores a 5 anos, o que revela também que este é um dos primeiros contratos que estas pessoas têm. Portanto, só 25% é que têm contratos de trabalho a prazo há mais do que 5 anos. Quanto à sua jornada de trabalho, ela é bastante longa, como revelam estes dados. No gráfico do lado esquerdo, o que podem ver é a média de horas de trabalho por semana, e o que os dados nos revelam é que 64% destes investigadores contratados a prazo trabalham mais de 40 horas por semana, com 17% a indicarem que trabalham mais de 50 horas por semana. Portanto, são jornadas de trabalho extraordinariamente longas e que revertem naturalmente, numa produtividade bastante elevada, com 95% a publicarem pelo menos um artigo científico indexado na Web of Science ou na Scopus, e com 26% a indicarem-nos que, isto são os dados para 2019, que produziram mais de 5 artigos indexados nesse mesmo período. Portanto, o que nós temos é um grupo de pessoas com umas trajetórias que saltam de bolsa, em contratos e em produtos em períodos sem remuneração, que trabalham muitas horas ao longo têm e que produzem aqueles que são os outputs mais legitimados no campo científico, que são estes artigos indexados. Produzem capítulos de livros, mas por uma questão de resumo dos dados encontrados, não estamos a mostrar aqui hoje convosco, mas teremos todo o gosto em partilhar também esses dados. Quando inquiridos relativamente aos impactos da precariedade, o que nos dizem, os temas que sobressaem de uma forma mais relevante são a incerteza no futuro. Mais de 90% dos inquiridos dizem sentir uma grande incerteza no futuro. Peço desculpa. Uma falta de estabilidade para projetos pessoais, uma procura constante de emprego e uma desmotivação. E se olharmos para as falas, para os discursos destes investigadores, eles indicam-nos isto precisamente. Desculpa, mas vou ter que tirar aqui assim, porque não consigo ver no ecrã. Tenho o ecrã um bocadinho. Eles revelam-nos que, precisamente, em relação às trajetórias de vida, um dos fatores mais evidenciados é este adiar da maternidade, isto através da voz de uma das inquiridas, uma vida suspensa sem estabilidade, em relação, portanto, são 3 dimensões que surgem de uma forma muito clara nos seus discursos. Portanto, são os impactos nas trajetórias de vida, no trabalho e num sentimento muito grande de desvalorização. Em relação às trajetórias de vida, são precisamente as questões da parentalidade e da ausência de estabilidade que sobressaem de uma forma mais clara. Em relação ao trabalho, e através de o que nos dizem, falam-nos de uma limitação da independência intelectual, limitação no desenvolvimento de projetos mais inovadores que requerem tempo e maturação de ideias, pressão de publicar, o que reduz a qualidade científica. Falam-nos da imprevisibilidade e aleatoriedade que não permite a ninguém planear e criar uma linha de pesquisa de forma estruturada. E falam-nos da dependência do poder decisório. Finalmente, em relação a esta última dimensão da desvalorização, dizem-nos que afinal gostam de nós quando trazemos dinheiro ou damos aulas de graça, orientamos alunos, desde que não sejam responsáveis pela nossa subsistência, que não haja connosco um compromisso assumido.
ou outro colega que diz: uma das razões mais desmotivantes para mim foi o facto de trabalhar há quase 20 anos na mesma instituição e este ano ter recebido um relatório do Prefupap em que esta instituição nega qualquer vínculo comigo. Apesar de esperado, foi realmente um golpe muito duro. E, portanto, estas são as palavras que estes investigadores nos fazem chegar. Um outro aspecto sobre o qual a precariedade também incide, relaciona-se precisamente com o stress e a fadiga no trabalho. Uma das formas de avaliar o stress e a fadiga no trabalho é através de um questionário desenvolvido por Maslach, ainda no final. A versão que nós aplicámos foi desenvolvida nos anos 90, Maslach e colegas, que avalia, é um instrumento psicométrico, de avaliação psicométrica das dimensões de desgaste profissional ou burnout profissional. E isto é avaliado em 3 dimensões. Uma primeira, e que está expressa no gráfico que vos apresentamos em primeiro lugar, é uma dimensão de exaustão, que avalia precisamente sentimentos de exaustão. Uma segunda dimensão é uma dimensão de ceticismo, que avalia sentimentos de indiferença e uma atitude de distância em relação ao trabalho. E uma terceira dimensão de eficácia ou realização profissional, que avalia sentimentos de eficácia no trabalho, a satisfação com conquistas e concretizações presentes e passadas. E o que estes dados nos revelam de uma forma muito clara é que cerca de 1/3 dos investigadores com contratos a prazo apresentam níveis elevados de burnout na sua dimensão da exaustão, um pouco menos de 1/3 apresenta níveis consideráveis. No que se refere à sua dimensão do ceticismo, esta distância em relação ao trabalho, um pouco menos de 1/3 apresenta esta dimensão a níveis muito elevados, com outro terço em níveis consideráveis. E, finalmente, no que diz respeito à realização profissional, temos 25% com níveis baixos de eficácia profissional, portanto esta escala diz precisamente da forma oposta da exaustão e ceticismo. Quanto menor seja a eficácia profissional, maior serão os níveis de burnout nesta dimensão especificamente. E, portanto, temos 25% com níveis baixos e 38% com níveis médios ou consideráveis desta capacidade de concretização no seu trabalho. E as suas frases traduzem exatamente estes sentimentos, falam-nos de extremo cansaço na incerteza, a precariedade laboral gera-me stress e ansiedade, por vezes é difícil de explicar aos nossos familiares como é que podemos viver assim. Angústia sobre como vou sustentar o meu filho quando o meu contrato acabar, gradual falta de entusiasmo para todas as esferas da vida, medo constante de falhar às candidaturas, ansiedade constante como ruído de fundo, desespero. E, portanto, estas frases, estes discursos permitem-nos olhar de uma forma mais próxima para aqueles que são os sentimentos que estes investigadores expressam relativamente à sua situação laboral. Mas eles também foram inquiridos diretamente em relação às satisfações com as diferentes dimensões do trabalho e dos vínculos com o trabalho. E aquilo que nós podemos verificar neste gráfico, que expressa todas essas dimensões no eixo vertical e a intensidade em que é sentida cada uma dessas dimensões no eixo horizontal, onde mais chegada à esquerda o que nós temos são extremamente insatisfeitos, é um valor de extremamente insatisfeito, e os que estão mais chegados à direita são os valores de extrema satisfação. E o que nós verificamos para os investigadores contratados é que existe uma extrema satisfação em dimensões que se relacionam com o trabalho propriamente dito, com o desafio intelectual, com a autonomia que têm, com o contributo para a sociedade, com a responsabilidade, com o trabalho em si mesmo. Tudo quanto seja relacionado com o vínculo que têm para desenvolver esse mesmo trabalho gera-lhes grandes níveis de insatisfação. Portanto, temos oportunidades para progredir como algo que eles veem como altamente insatisfatório, a segurança no emprego, são contratos precários, portanto, segurança no emprego é quase nenhuma, vínculo institucional e categoria profissional. Portanto, tudo quanto se relaciona com o vínculo aparece, surge-nos como altamente insatisfatório, tudo quanto se relaciona com o trabalho, altamente satisfatório. E os seus discursos mostram-nos ilustram estas respostas que nós acabamos de vos mostrar de um ponto de vista quantitativo.
Dizem-nos que sentem um forte desânimo em relação à carreira de investigação. Sinto muito desalento em relação às tutelas, mas estou desmotivada em relação ao trabalho de investigadora que desenvolvo. Ou um outro colega que diz, na última visita da Comissão de Avaliação aos centros de investigação, em reunião com investigadores de pós-doutoramento, um dos avaliadores perguntou: gostam daquilo que fazem? Com estas condições e com este historial de sacrifício, só chega a este ponto quem sobreviveu e sobrevive graças à enorme paixão que se tem pelo trabalho científico. Esse flow por convicção. E, portanto, o que estes discursos revelam são estes sentimentos contraditórios, por um lado o trabalho e, por outro lado, o vínculo com o trabalho. E passando desde já àquela que é uma das outras posições que caracterizam a investigação desenvolvida pelos doutorados em Portugal, que são os contratos de bolsa para doutores, portanto os pós-docs. O que se verifica, contrariamente aos investigadores que estão com contratos a prazo, é que estes contratos de bolsa estavam a terminar, a maioria deles terminaram no final do ano que terminou ainda agora, portanto até ao final de 2020 61% destes investigadores terminariam o seu vínculo de bolsa e 39% depois desta data. Portanto, a maioria destas pessoas já terminaram os seus vínculos. E o que estas pessoas, os percursos, as trajetórias laborais destas pessoas revelam um padrão similar ao dos investigadores contratados, com 82% destes investigadores com bolsa, com trajetórias de mais de 5 anos e com 36% a terem trajetórias de bolsa durante mais de 10 anos. 14% destes também já tiveram contratos de investigação a termo certo e 16% destes também já tiveram contratos de docência. E, portanto, isto revela de uma outra maneira, mas um panorama extremamente similar, é que estas pessoas, estes investigadores saltitam ao fim e ao cabo entre contratos de bolsa, contratos de trabalho, por vezes uns vínculos pontuais e períodos em que trabalham sem ser remunerados. Mais uma vez, têm longas e produtivas jornadas de trabalho, com uma percentagem superior a 60% a indicar que trabalham mais de 40 horas, 11% mais de 50% e, uma vez mais, com um pouco mais de 90%, 91%, se não estou enganada, a dizerem-nos que publicaram artigos, aqueles que são mais legitimados no campo científico, indexados na Web of Science ou na Scopus, a que se somam livros, capítulos de livros e todos os outros produtos valorizados no campo. Quando inquiridos relativamente às suas visões, aos impactos da precariedade no seu trabalho e nas suas vidas, as dimensões que são mais prevalentes são exatamente as mesmas que nos investigadores com contratos a prazo. Portanto, incerteza no futuro, falta de estabilidade para projetos pessoais, procura constante de emprego, desmotivação. E os seus discursos revelam-nos esta mesma situação. A primeira, no que diz respeito, portanto, há 3 grandes dimensões: trajetórias de vida, trabalho e desvalorização. E no que às trajetórias de vida diz respeito, a primeira investigadora diz-nos que a não estabilidade neste momento está a atrasar a minha vida pessoal, nomeadamente em termos de filhos. Portanto, uma vez mais, o mesmo problema da parentalidade a surgir. Quem me garante, se ficar grávida, que me vão renovar a bolsa? E se não renovarem, como podemos sustentar os filhos? Outro diz-nos que fala-nos na limitação do orçamento familiar e receia que esta situação de instabilidade não permita ter recursos para cobrir as despesas básicas da família. Em termos de trabalho, falam-nos nesta procura constante de trabalho mais estável. Temos de nos lembrar que, como estes vínculos são instáveis e os fins vão se aproximando, estas pessoas estão constantemente a tentar encontrar um vínculo mais estável e algo que os possa sustentar no futuro próximo. Portanto, esta constante busca de trabalho faz com que haja uma diminuição significativa na concentração, dedicação e empenho. E falam-nos também, uma vez mais, da muita exigência profissional e vulnerabilidade face à pressão das filhas. Em termos de desvalorização, dizem-nos que a sensação de desilusão profissional é imensa, o questionamento sobre as escolhas que fiz também. Diariamente sinto-me subestimada, extremamente frustrada. Tenho 40 anos e não posso mais tolerar isto. Ou um outro investigador que nos diz: lamento ter escolhido a profissão que segui. Tenho 42 anos, tenho 2 filhos. Para poder dar um futuro aos meus filhos, pondero emigrar ou mudar de profissão. Sinto-me envergonhada junto da minha família por estar sempre em risco de ficar efetivamente desempregada.
E, portanto, são estes os impactos que os investigadores nos revelam através dos seus discursos. No que diz respeito, uma vez mais, ao burnout e ao stress e à fadiga no trabalho e às suas 3 dimensões avaliadas por este instrumento desenvolvido por Maslach, o que nós verificamos são níveis superiores nas 3 dimensões, com 43% dos investigadores doutorados com bolsa a revelarem níveis elevados de exaustão, com 30% dos investigadores com bolsa a revelarem ceticismo e com 31% dos investigadores com bolsa a revelarem baixa eficácia ou realização profissional. E os seus discursos revelam, mais uma vez, o mesmo cenário. Eu adormeço a pensar no que acontecerá se ficar doente ou quando me reformar, tantos anos de estudo e nenhuma estabilidade. Não consigo viver com o peso de ser bolseira, falam-nos de uma constante inquietude, de um desgaste emocional, de uma ansiedade e medo constante, medo de desemprego constante e de problemas de saúde associados à incerteza num futuro profissional. Uma vez mais, inquirimos estes investigadores relativamente à sua satisfação e o padrão é em tudo similar àquele que apresentámos anteriormente. Isto é, estes investigadores estão altamente satisfeitos com todas as dimensões que se relacionam com o trabalho, o desafio intelectual, o contributo para a sociedade do trabalho per se, mas estão altamente insatisfeitos com tudo o que se relaciona com o vínculo que detêm, os benefícios sociais, segurança no emprego, vínculo, e os seus discursos revelam-nos isto mesmo, e dizem-nos que a investigação científica é um trabalho fascinante, mas hoje em dia, as condições hoje em dia, em termos de precariedade, são muito pouco atraentes, sem falar sobre os sacrifícios que implicam na vida pessoal. Há limites sobre o que o indivíduo pode suportar. A paixão por este trabalho não pode sempre compensar. E uma vez mais surge esta ideia da paixão pela ciência e da paixão pelo trabalho que desenvolvem, que surgem como uma justificação para a manutenção de uma situação que eles entendem e representam enquanto lesiva aos mais diversos níveis. Outra investigadora que nos diz que esteve desempregada de abril a setembro de 2019, no momento estou contratada com uma bolsa de pós-doutoramento e fui uma das felizes contempladas pelo CEP. Gosto muito do que faço e mesmo tendo estado toda a vida numa situação de precariedade, nunca procurei nada fora deste ambiente. Embora tenha 2 filhos, felizmente o meu marido sempre teve uma situação estável, o que também me permitiu fazer a escolha que fiz até hoje. Este curso também surge diversas vezes e é particularmente interessante porque nos revela que só indivíduos, só pessoas que tenham uma rede familiar com determinadas condições socioeconómicas é que podem permanecer nestas trajetórias, porque o risco de ausência de vínculo, de ausência de rendimentos por períodos consideráveis é bastante elevado. E é precisamente sobre esses períodos de ausência de vínculo que vamos falar de seguida e é o último caso que iremos ilustrar. E, portanto, isto são pessoas que não tiveram qualquer vínculo laboral durante o ano de 2019, mas que durante todo o ano trabalharam. Eu vou começar por chamar a atenção de que 91% destes trabalhadores não têm acesso a subsídio de desemprego. E não têm acesso a subsídio de desemprego porque a maioria deles não tiveram um contrato de trabalho anteriormente, ou se o tiveram já foi há tanto tempo que não têm acesso a este subsídio de desemprego. Portanto, estiveram a trabalhar ao abrigo do sistema de bolsas, que não dá acesso a um subsídio de desemprego e, portanto, agora, apesar de continuarem a produzir para o sistema, para as suas instituições não têm acesso a qualquer rendimento, nem a esta rede que é o subsídio de desemprego. O que verificamos são padrões similares aos que apresentámos anteriormente, com indivíduos com trajetórias relativamente longas de bolsas, cerca de metade teve bolsas de investigação até 5 anos, e um pouco menos de metade, 47%, tiveram bolsas por períodos superiores a 5 anos. E, portanto, são pessoas que estiveram integradas de alguma forma e que se encontram no momento de um período de atividade laboral, mas sem qualquer remuneração. Da mesma forma, 17% dos inquiridos já tiveram contratos de investigação a termo certo e 11% dos inquiridos já tiveram contratos de docência a termo certo. E, portanto, isto revela não só aqueles discursos que eu vos mostrei no início, mas isto revela que estas pessoas que neste momento estão desempregadas, mas a trabalhar, passaram por trajetórias muito similares às restantes que apresentámos anteriormente. Que trabalho é que elas desenvolvem? Bem, maioritariamente o trabalho que desenvolvem é trabalho de investigação, mas também atividades de docência e consultoria, e os motivos que elas apresentam para desenvolver esse trabalho encontram-se expressos nos gráficos
motivos que apresentam enquanto justificativos de desenvolverem trabalho sem qualquer remuneração, encontram-se expressos no gráfico do lado direito, falam-nos em melhorar CV, no desemprego, ou que aguardam a abertura de concursos ou resultados de concursos. E os seus discursos dizem-nos isto mesmo. A precariedade dos investigadores entre os 40 e os 60 anos atingiu um nível impensável. É o meu caso. Só quando em Barcelona é que tive um contrato terrestre, desde 1998 a viver com bolsas. A bolsa de cientista convidado terminou em novembro de 2019, proveniente de um projeto em que sou investigadora principal. Portanto, esta investigadora ganhou um projeto, contratou-se a si própria, portanto é autoemprego, e entretanto o projeto acabou a bolsa e ela continua a trabalhar sem ter qualquer vínculo laboral e a oferecer qualquer rendimento. Outro que nos diz entre bolsas a realizar atividades docentes e de investigação sem qualquer remuneração. E, portanto, estas pessoas continuam a trabalhar porque julgam porque acreditam, porque sentem que não podem justificar um período em que não desenvolvam atividades laborais, e um período em que não produzam aqueles indicadores que são tão valorizados no campo científico. E, portanto, o que nós temos, quando inquiridos acerca da situação de precariedade e da situação em que encontram, portanto, as dimensões que surgem na avaliação quantitativa são as mesmas: incerteza no futuro, falta de estabilidade para projetos pessoais, procura constante de emprego, desmotivação. E se verificarmos nos discursos destes inquiridos as dimensões que surgem, portanto, são as trajetórias de vida, onde nos falam que não querem viver mais à custa dos pais, falam-nos de uma falta de autonomia para desenvolver projetos pessoais, dependência da família, falam-nos de não poder continuar a pagar para trabalhar. Não creio que esta situação vá mudar, ou de que precisam de dinheiro para sobreviver. E, portanto, o que nós temos são pessoas que, por terem uma rede familiar que os apoia, podem continuar a estar nesta situação durante algum tempo, mas o que isto revela também é que quem não tem essas condições socioeconómicas não o poderá fazer. E, portanto, isto é um mecanismo também de exclusão de uma parte grande da estrutura social. Em relação ao trabalho, dizem-nos que este tipo de vínculos precários ou a sua inexistência torna as colaborações mais difíceis, na medida em que aumenta a competitividade, há menos ética no ambiente de trabalho, no ambiente académico, porque há aqueles que se beneficiam da precariedade e que não se importam. Falam-nos dos impactos negativos na rapidez com que se produz, na magnitude do que se pode concretizar. E, portanto, até a própria produção do conhecimento científico é afetada por esta precariedade generalizada. Em termos de desvalorização, falam-nos de que o mundo académico é demasiado instável e demasiado injusto, da falta de apoio por parte das instituições que albergam os investigadores. É uma realidade cruel. Só se interessam pelos resultados e os outputs gerados por eles. Não se preocupam se têm dinheiro para comer, e a isto junta-se a falta de proteção social sem termos direito a um subsídio de desemprego. E, portanto, o que nós temos são precisamente trajetórias de vida complicadas, trabalhos que estão em causa, o desenvolvimento de um trabalho que parece estar em causa, e um sentimento grande de desvalorização por parte das instituições onde estão, por parte das instituições onde se encontram. Relativamente aos efeitos da fadiga e excesso no trabalho, o panorama é evidente, expectavelmente um pouco pior do que nos restantes grupos. Portanto, temos 43% a revelarem níveis elevados de exaustão e mais 29 níveis consideráveis, temos 58%, portanto mais de metade a revelarem níveis de ceticismo em relação ao trabalho que desenvolvem, e 44% a revelarem níveis baixos de eficácia profissional. Falam-nos de que a precariedade afeta o estado de saúde, utilizam a palavra burnout para descreverem o seu estado atual, ansiedade e depressão, dependência da família, desespero, preciso de comer, o percurso que se segue é inexorável. E, portanto, são estes os sentimentos que estes investigadores revelam, estes trabalhadores que trabalham, mas que não recebem pelo trabalho que desenvolvem, nos revelam nas suas falas. Relativamente às dimensões diretamente relacionadas com o trabalho e com o vínculo no trabalho, uma vez mais temos esta prevalência de sentimentos contraditórios, satisfação com o trabalho que desenvolvem, insatisfação com os vínculos quando eles existem, não é? Em termos de discussão final de resultados, o que nós podemos dizer é que estes dados revelam a longa duração e a alternância das diferentes formas de precariedade.
Estas pessoas alternam entre contratos a termo, bolsas e períodos de trabalho sem qualquer remuneração, estes últimos marcados por uma dependência das famílias agravadora de desigualdades sociais de partida. Estas pessoas, o que estes dados revelam também é uma insatisfação com vínculos e um sentimento de revolta face à relevância social do seu trabalho e conhecimento que produzem para a criação de competências e valores, que não é necessariamente traduzível num valor económico imediato. Reproduzem esta ideia de uma forma muito alargada, esta ideia da paixão pela ciência, que é apresentada discursivamente como justificativo para a manutenção em situações de precariedade e com ela uma reprodução da estrutura de dominação e consequentes exclusões múltiplas, uma reprodução de práticas científicas centradas no imediato e a reprodução de uma cultura baseada no desempenho e na competitividade. O que estes dados revelam também são as insuficiências do programa de estímulo ao emprego científico no combate à precariedade e aos seus impactos. Os inquiridos revelam-nos os impactos desta precariedade na produção de conhecimento científico, nos modos de pensar e produzir conhecimento, os projetos de curta duração, as candidaturas constantes, publicações menos aprofundadas e falam-nos de um ambiente altamente competitivo, que põe em causa os mecanismos de cooperação entre cientistas. Por outro lado, em termos laborais, falam-nos nesta convivência entre uma lógica de desempenho que se traduz num aumento de carga horária e numa pressão imensa em publicar, nesta lógica que convive com lógicas endogâmicas reveladas também na pressão ou coação de superiores hierárquicos. Em termos sociais, os impactos da precariedade fazem-se sentir nos projetos de vida destas pessoas, numa incerteza que não lhes permite projetar as suas vidas a mais do que curto ou curtíssimo prazo, falam-nos do adiar da parentalidade e na dependência das suas famílias. E com impactos também em termos de saúde física e mental, com pelo menos um terço dos inquiridos, no caso dos investigadores com contratos a termo certo, com sinais elevados de burnout nas suas três dimensões. Uma das questões que surge correntemente quando eu discuto ou apresento estes dados é o que é que foi surpreendente neste questionário, o que é que verdadeiramente me surpreendeu? E eu queria falar de 5 pontos, dos quais já falei, mas muito brevemente para ficarmos com uma resposta mais alinhada do que é surpreendente nestes lados. Em primeiro lugar, estas trajetórias laborais entre contratos, bolsas e períodos sem remuneração, que são reprodutores de desigualdades sociais. Estes períodos sem remuneração só são possíveis através de redes familiares. São, ao fim e ao cabo, as famílias que estão a pagar estes períodos de trabalho não remunerado e falam-nos ainda da vergonha que estes investigadores falam-nos da vergonha que se sentem da situação laboral em que se encontram ou em que se podem vir a encontrar. Portanto, este é o primeiro dado verdadeiramente surpreendente, que temos períodos que só são possíveis face a uma rede de apoio familiar e dos sentimentos de vergonha que as pessoas têm em relação a essa possibilidade. Em relação a um ponto que a mim também me parece surpreendente e que se faz sentir na dimensão social, é este adiar das vidas vividas e um grande impacto ao nível do burnout profissional, que é o que é avaliado pelo instrumento que nós utilizamos. Portanto, é este adiar dos projetos de vida e os impactos da saúde física e mental que são agravados com a debilidade do vínculo. Portanto, o que nós mostramos foi que as pessoas que têm vínculos laborais com contratos a prazo têm cerca de um terço apresentam níveis elevados de burnout, este valor sobe para cerca de 40% nos investigadores com bolsa, doutorados com bolsa, e para níveis ainda mais elevados, algumas das dimensões acima de 50%, nos indivíduos que trabalham, mas que não têm qualquer remuneração que advenha desse trabalho que desenvolvem. A um terceiro nível, surpreende também estas representações do meu trabalho e dos meus vínculos laborais. Portanto, o que nós temos é uma racionalização da paixão pela ciência que é apresentada como justificação para a manutenção de uma situação laboral que reconhecem como nefasta aos mais diversos níveis. E, portanto, o que nós temos verdadeiramente é uma incorporação do ethos, de um extremo desempenho e motivação em que foram socializados. Portanto, isto são pessoas que toda a vida foram ao longo dos seus percursos escolares e científicos, os melhores alunos, depois foram os melhores investigadores, depois disseram-nos que tinham que publicar muitos artigos, eles fizeram, que tinham que trabalhar muitas horas, eles fizeram, que tinham que participar em projetos de equipa que fizeram, e foram sempre cumprindo
cada uma destas novas barreiras que tinham que ultrapassar. E no final disseram-nos também, sim, mas tem que fazer isso tudo, mas tem que ser também altamente motivados, e isso é que vai fazer a diferença. E na verdade não conseguem sair desta lógica e reproduzem-no nos seus próprios discursos. Em termos de conhecimento, há impactos nefastos desta lógica do desempenho que nos é revelada nos seus discursos. Esta pressão em publicar com diminuição da profundidade do que é publicado, e esta ideia de que constantemente se candidata, esta prática de constantes candidaturas de emprego com diminuição da profundidade. Portanto, cada vez que um destes investigadores se prepara uma candidatura, seja um concurso a projeto, uma candidatura individual ou concurso de estímulo ao emprego científico, as taxas de sucesso rondam são inferiores a 10%, 8% no caso dos concursos ao estímulo ao emprego científico, demoram cerca de um mês. É claro que é um mês em que se sedimentam algumas ideias, mas é um mês em que não estão a produzir o que era suposto estarem a produzir. Portanto, isto tem impactos que são reconhecidos nos seus discursos ao nível da produtividade. E, finalmente, o que este estudo também revela de uma forma muito clara são as insuficiências do programa de estímulo ao emprego científico, que se melhoraram as condições laborais dos investigadores contratados, não resolveram nem a precariedade na ciência, nem os seus múltiplos impactos. Eu queria agradecer aos presentes e queria ainda agradecer a todos os investigadores, docentes, gestores e comunicadores de ciência, precários ou desempregados, precarizados ou desempregados, responderam ao questionário e que partilharam connosco as suas histórias. Agradecer à FENPROF, aos seus vários sindicatos, funcionários, delegados sindicais que possibilitaram o desenvolvimento e a aplicação deste questionário, e a todas as associações, em particular a ABIC, Pais Inflexíveis e múltiplas outras redes, núcleos, plataformas que divulgaram o questionário e que, na verdade, possibilitaram que este trabalho se concretizasse. Muito obrigada.